Então hoje nós vamos continuar o capítulo Intercessão, que na semana passada nós começamos a fazer os comentários e que é a história da viúva Esther, né? Que recebe uma ajuda de uma amiga dela, Etelvina, para ir fazer um pedido de intercessão a Alexandre, a fim de que à noite ela pudesse ter um desdobramento e encontrar-se com o ex-esposo que aparentemente teria falecido por assassinato, mas que a gente vai percebendo ao longo da história que na verdade foi um suicídio. Vamos ver aqui a introdução do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Emmanuel aqui nesse capítulo 13, versículo 33 do Evangelho de Lucas, traça uma série de orientações cuja base e estrutura é a consciência nossa de sermos espíritos imortais e essencialmente a nossa natureza, estando associada a valores que não se encontram na transitoriedade do corpo físico. Porque ele começa dizendo assim, que importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva, indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombra, transformando dores e dificuldades em degraus de ascensão. Vejam, a percepção das dificuldades, sofrimentos, doenças e problemas da Terra como sendo meios pelos quais a gente estará crescendo espiritualmente, como degraus de ascensão, só é possível se entender do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista puramente humano, dores, dificuldades e obstáculos não são nada agradáveis e não serviriam de nada a não ser para causar certo tipo de martírio à criatura humana. Porque, olha, fora do entendimento espírita, às vezes a gente começa a entender e compartilhar tanto o que o Espiritismo ensina, que nos falta, às vezes, a diferença de como nós imaginávamos antes as coisas e como agora imaginamos com o Espiritismo. Porque, vejam, encarar doença, dor e sofrimento como meios de crescimento espiritual, isso só tem no Espiritismo. Isso não tem religião cristã nenhuma, porque na base da maioria das religiões, inclusive das religiões cristãs, dor, doença, sofrimento é coisa do diabo. Não foi criado por Deus, não. E nem foi permitido por ele. É obra do poder do mal, porque não vem benefício nenhum nisso. Nós aqui, compreendendo o Espiritismo, vamos percebendo que a natureza inferior nossa, ela para ser lapidada, para que a gente melhore espiritualmente, vez ou outra a gente precisa estar sofrendo certas pancadas, certas dificuldades. Porque se não fosse assim, o orgulho, a prepotência, o egoísmo humano não teria tamanho. A gente vive num mundo de vicissitudes, de transformação, de mudanças inesperadas e que muitas vezes não são nada agradáveis e que já servem de uma forma assim ostensiva para o despertamento da humildade, da resignação. Mas mesmo assim não são poucas as pessoas que às vezes por terem certas facilidades econômicas ou de poder se julgam ter um Deus na barriga e tem o orgulho de pisar nos outros como se a pessoa fosse
a especial e os outros não. Então, nós, se formos analisar, até do ponto de vista humano, as dores, as dificuldades, os problemas, a princípio não teriam benefício nenhum, mas do ponto de vista espiritual tem muitos, devido à natureza inferior da maioria dos homens encarnados no mundo de provas e expiações, como é a Terra. Na Terra, a própria vicissitude e fragilidade do corpo físico já é para estimular a solidariedade, a irmandade entre os homens. Então, voltando aqui ao texto, quando Emmanuel diz aqui que é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores, é porque, do ponto de vista humano, puramente, caminhar, trabalhar, envolver-se naquilo que o mundo material pode oferecer, acaba-se tudo com a morte do corpo. E se a pessoa for analisar de uma forma lógica e racional, a criatura humana tem a experiência de vida totalmente focada só na transitoriedade de uma vida física, é um caos. É uma verdadeira loucura. Aliás, a vida, em termos de estrutura puramente material, levaria ao homem a ter uma vida social insuportável. É porque, quer queira, quer não, de uma forma menos intensa ou mais intensa, a criatura humana ela tem um certo índice de espiritualização dela. Porque se fosse, de fato, puramente materialista, o homem viveria engolindo o próprio homem a todo momento. Porque estaria se sentindo tão pressionado a aproveitar ao máximo a fragilidade do corpo físico que não pouparia recursos para sacrificar e prejudicar os outros. É porque, de certo modo, mesmo que de uma forma indireta ou sutil, nós temos a semente da espiritualidade dentro de nós. E mesmo as pessoas que se dizem puramente materialistas, elas acreditam, pelo menos de forma indireta, que tem algo além da matéria. Então vamos conversar e continuar extraindo assim alguns pontos que se destacam no capítulo Intercessão, capítulo grande, quase 40 páginas, do livro Missionários da Luz. Apesar de que esse livro é um livro de capítulos grandes, né? É um livro que tem 20 capítulos e mais de 300 páginas. Prosseguindo aonde mais ou menos nós paramos na semana passada, eu separei esse primeiro slide. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons, ignorantes em sábios, de um instante para outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos. Outros, em vultoso número, revoltam-se nos ciclos da ignorância e constituem as legiões das trevas. Olha, nós paramos, para quem estiver com o livro acompanhando, na página 122, nessa edição. São menos 3. Estamos na 5ª folha, ou 10ª página. Então, Alexandre faz essa observação porque ele traz para André Luiz a lição de que, olha,
as possibilidades e recursos que o mundo espiritual oferece, eles são um prosseguimento natural da vida física, inclusive em termos de entendimento, de compreensão da vida. Então, para uma grande maioria dos espíritos encarnados, cujos conhecimentos, objetivos e metas da vida se limitarem exclusivamente ao entendimento do que é a vida material, eles levam limites muito grandes para o mundo espiritual. Porque não é o fato de estar no mundo espiritual que o entendimento da pessoa se abre para as realidades que ela nunca antes tinha dado nenhuma atenção. E aí a gente pode dizer, mas poxa, e como é que fica o processo evolutivo desses espíritos? Ora, fica como acontecia na Terra, a passos lentos. A pessoa que na Terra tem por conhecimentos e metas exclusivamente as coisas materiais, em termos espirituais ela evolui a passo de tartaruga. No mundo espiritual também. Muitos espíritos face os limites que se impuseram a si mesmos durante a encarnação. No mundo espiritual eles continuam onde pararam. E isso significa, muitas vezes, continuidade de medo da morte, continuidade de necessidades que geraram muito condicionamento durante a encarnação. Inclusive, como já tratávamos no livro Nosso Lar e depois no livro Os Mensageiros, inclusive com necessidades alimentares semelhantes. Falamos na semana anterior com dificuldades linguísticas. Ou seja, não é nenhum banho miraculoso. Não é desencarnou aí pronto. Você desencarna e você sabe que a vida continua, você não vai ter mais medo de morrer, coisíssima nenhuma. A maioria dos desencarnados ao redor da Terra se pelam de medo de morrer, porque eles estão revestidos de um corpo espiritual, mas que tem uma densidade de acordo com o nível evolutivo deles. E quanto mais eles são atrasados espiritualmente, mas o corpo espiritual é denso. Isso vai significar que continuam a ignorância e os medos que esses espíritos tinham. E aqui é dito mais o seguinte: há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos. Outros, em vultoso número, quer dizer, num número muito grande, revoltam-se nos círculos da ignorância e constituem as chamadas legiões das trevas. Aqui, inclusive, fazendo referência àquela parte bíblica de espíritos obsessores que, quando há uma interferência de Jesus, eles dizem que se chamam legião porque eram muitos. Então, vejamos bem, aqui na Terra não existem aqueles grupos de espíritos que, por exemplo, são hippies e que vivem em grupos. Não existe. Então, do mesmo jeito que há grupos que aqui na Terra se associam às vezes por não quererem trabalhar e viver, como se diz, da vagabundagem. No mundo espiritual é do mesmo modo. No mundo espiritual ao redor da Terra, que sempre é bom a gente separar. Uma coisa são esferas superiores elevadas. Outra coisa são as colônias espirituais ao redor da Terra, onde a maioria dos desencarnados da Terra ficam. Então lá, grupos de vagabundos espirituais, de revoltados,
de pessoas que se associam, por exemplo, ao uso de drogas e não encontrando em termos físicos no mundo espiritual, estabelece conexões com grupos de pessoas que se drogam na Terra. Então, é nesse ponto que Alexandre vai explicando a André as questões relativas à situação de Raul. Raul, que André e Alexandre tomam conhecimento de que ele houvera suicidados, através de espíritos que na casa do próprio Raul fizeram de tudo para que ele não cometesse aquilo. Mas que não adiantou nada a intercessão deles. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos, sofredores desses transitórios, mais terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Analisando aqui o início desse parágrafo, os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas, vejam. Duas características aqui que se integram. São escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes da sombra. Então vejam, os espíritos são dominados e controlados por outros espíritos, como foi o caso de Raul, quando ocorrem desastres na sua caminhada evolutiva, onde houve descaso das oportunidades divinas que eles tinham para o crescimento espiritual deles. E aqui a gente pode analisar aí como é que se dá esses descasos. Esses descasos se dão em qualquer área do comportamento humano. É onde a pessoa tinha tudo favorável para crescer e progredir. E ela escolheu perturbar-se e perturbar os outros. Isso pode ocorrer em qualquer área. Na área da sexualidade, na área do poder, aonde a criatura humana atua. Então, quantas vezes, por exemplo, alguém indo para a área do trabalho mesmo, oportunamente, talvez eu já tenha até citado esse caso, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar numa instituição financeira, num banco, e ocupa cargo de confiança, de onde passa a ter um salário relativamente bom. Tudo aí está se encaminhando para que ela progrida profissionalmente. Aí, por decisão própria, essa pessoa resolve envolver-se em dívidas e depois subtrair ou roubar dinheiro da instituição que trabalha. Pronto. Eis aí um tipo de queda por descaso de oportunidades. A pessoa tinha uma condição até financeira boa, não precisaria disso de maneira nenhuma, mas por desequilíbrio e mau uso do livre-arbítrio, se encaminha para uma área de um crime. E quando olha, a desgraça está feita. Às vezes ocorre nos relacionamentos familiares. É aonde casais que, por exemplo, podem viver muito bem, se apoiar muito um ao outro, e de repente um deles resolve por envolver-se no caso amoroso e surge uma traição. E a família se desestrutura
E há toda uma série de sofrimentos causados pela atitude daquele ou daquela que iniciou isso. E aí? Estava tudo dentro de um campo de oportunidades divinas de crescimento. Mas aí a criatura humana resolve, por mau uso do livre-arbítrio, complicar a história. E uma pessoa numa situação dessa desencarna, ela é vítima desses bandos, como aqui é citado. Não só é vítima quem desencarna por suicídio, que é uma área de tragédia de enorme vulto, mas de quedas morais graves. E aí, quando olha, se sente, em termos de vontade, dominada e controlada por grupo de espíritos, como aqui é citado, das trevas ou das sombras. Mas o visitador regional, como guarda destes sítios, não poderia defender o suicida infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, mas na condição real de vítima. O homem segrega determinadas correntes de forças magnéticas, suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Vejam que situação. André indaga se os espíritos que protegiam, que estavam na casa de Raul, não poderiam ter depois defendido ele após ele ter se suicidado. Porque quando ele se suicidou, veio um bando de espírito e levou ele para algum lugar de sofrimento no plano astral. Isso parece até inclusive com aquele caso daquele filme Ghost, né? Quem assistiu, a maioria das pessoas assistiram, no final do filme, quando o criminoso morre, e aí surge assim das sombras, parece que de um esgoto, uns vultos negros que pegam aquele que tinha sido o assassino no começo do filme e levam ele à força, ninguém sabe para onde. É um quadro que se parece com o que aqui é relatado. E aí é dito, olha, se ele tivesse sido assassinado, fosse vítima, ele facilmente seria envolvido por forças magnéticas, suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas na condição de suicida, não. E a gente vê nessas análises que não é porque haja uma punição à pessoa por ela ter se suicidado. É porque ela mesma é geradora de um processo de autopunição. Ela mesma é que, através das criações mentais e emocionais em desalinho, em descontrole absoluto, impede de ser ajudada durante algum tempo. E aí é envolvida por energias e correntes de espíritos das trevas. Mas, no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. E aqui cabe a gente destacar e salientar bem o fato de que existem variados níveis de agravantes e de atenuantes no suicídio. Então, há uma pessoa que, por exemplo, se mata no impacto
quando ela não pensou, não refletiu, foi envolvida por algum nível de tensão emocional desastrosa e muitas vezes por uma influência espiritual pertinaz e infeliz que levou ela a tomar um gesto absolutamente impensado e irrefletido. Não era o caso do Raul. O Raul dá-nos a entender que há um bom tempo ele vivia construindo a ideia de se matar, devido a ele ter sido o autor da morte do ex-noivo da sua esposa. Ela estava para se casar com Noé, que era amigo dele. Só que quando Noé apresentou a ele a noiva, ele apaixonou-se pela noiva de Noé, que depois se tornou a sua esposa. Pois não. Antes da gente reencarnar, existe toda uma programação. É isso? Digamos, se está programado, eu viver até os 50 anos, mas aí aos 40 anos eu vou e corto ali e me suicido. Neste caso, seria o suicídio previamente deliberado? O caso de Raul, ele já vinha com essa intenção antes mesmo de reencarnar? Qual a diferença desses dois? O Espiritismo deixa para a gente bem claro que não existe programação nenhuma para alguém se tornar um criminoso, um suicida, um traidor. Então não há, perante as leis divinas, programação nenhuma para alguém se desviar do caminho do bem. Trata-se sempre do mau uso do livre-arbítrio. Mas esse pensamento vinha com ele, na identidade dele, na persona dele? Pronto, aí o que se passa? Quando a pessoa, de certo modo, foi o responsável pelo suicídio de outras, por mecanismo de autopunição, ele gera nele uma tendência a querer passar aquilo que fez outro passar. Não é que essa tendência seja impositiva para que ele tenha que se matar, mas há um mecanismo do qual nós trazemos do passado, aonde uma certa característica proveniente de um exagero em relação à justiça, o que a gente faz alguém sofrer, quando isso ocorre, é como se a gente fizesse um registro dentro da gente, de depois querer passar pelo que fez o outro passar. Então, há muitas vezes essa tendência que não significa que tenha que ser assim. Eu me lembro de um caso que está no livro Ação e Reação. Me parece que o título é Resgate Interrompido, que numa vida anterior havia um casal e o casal veio a se separar porque uma terceira mulher entrou na questão, e essa terceira mulher, ela causou um tal nível de desgosto e de sofrimento à primeira esposa, que depois de algum tempo todos vieram a falecer. Na vida atual, as leis divinas propiciaram que as duas viessem como irmãs. E o mesmo esposo que na vida anterior tinha cruzado o caminho delas, agora de novo iria ser o esposo daquela que na vida anterior era esposo legítimo dela. E a irmã mais velha era justamente aquela
que havia ocasionado todo o sofrimento. Dessa vez ela viria com o compromisso de zelar pela irmã e entender e aceitar que a irmã reconstruísse a vida com aquele homem a qual na vida anterior ela havia separado. E aí o que é que ocorre quando estão encarnados? A irmã mais nova, noiva de novo com o ex-esposo, a irmã mais velha está solteira e perto de efetivar o casamento, o noivo resolve estabelecer um campo de afeto com a irmã mais velha, que na vida anterior já tinha criado todo um problema no casamento dessa mesma irmã. Perto do casamento, ele diz secamente à noiva que não quer mais se casar com ela. E diz que percebeu que, na verdade, o sentimento dele mesmo era pela irmã mais velha dela. Dessa vez, essa jovem, de forma súbita, aceita o que ele disse, compra veneno e se mata. Simplesmente isso. Na vida anterior, ela já tinha tido todo esse sofrimento devido a essa irmã. Nessa vida, a irmã acaba com o noivado dela e ela se mata. E o capítulo se inicia com a interferência dos espíritos para impedir que essa irmã mais velha também se mate. Eu contei essa história devido à explicação que eu estava dando, de que a pessoa que se torna o responsável por suicídio de alguém, acaba ele gerando nele uma tendência de também ele querer passar por aquilo que fez o outro se passar. Porque quando a irmã dela se matou, ela se casou com o ex-esposo da irmã, o noivo, que já tinha sido também amante dela na vida anterior. Se casaram. Tiveram um filho. Um filho ou uma filha deficiente. Aliás, tiveram uma filha deficiente. E ele, o esposo, depois de alguns anos, contraiu lepra, mal de Hansen. E estava, naquela época, quem tinha mal de Hansen era isolado, separado da família, e ela estava passando dificuldades financeiras, com uma filha com problemas neurológicos e o esposo internado no hospital de Hansenianos. E agora ela pensava em se matar, porque ela não suportava mais as provas que estava tendo. E aí o livro narra que ela compra veneno também para se matar, do jeito que a irmã tinha se envenenado. Mas na hora que ela vai tomar o veneno, há uma intervenção dos espíritos e ela derruba o veneno. E naquilo ali, os espíritos, junto com o André Luiz lá, aplicam um passe nela, faz ela dormir, e ela tem um desdobramento. Logo em seguida encontra-se com a mãe que estava desencarnada. E quando a mãe encontra-se com ela, é para dar uns puxões de orelha nela. Aí a mãe dela vai dizer: o que é que você está pensando? Você se lembra do sofrimento que você fez à sua irmã? E agora você quer se matar? Não, as provas suas começaram agora. E aí, primeiro, dá uma balançada nela e depois diz: olha, não, nós vamos lhe ajudar, mas você vai ter que enfrentar as provas que você pediu. E na verdade, vejam, essa filha que ela tinha, cheia de problemas neurológicos, era a irmã reencarnada já.
Porque quando a irmã foi para o plano espiritual por um suicídio, quase que um estado de alienação mental, a espiritualidade resolveu de que o problema tinha sido causado pela irmã, ela nascesse logo como filha da irmã. Então, depois de levar uma sacolejada da mãe, ela se lembra em parte do que houve, quando acorda no outro dia, resolve não cometer suicídio. Mas veja, a questão toda, se a pessoa não precisa ter sido exatamente nessa vida, se numa vida anterior a pessoa provocou, foi o responsável por alguém se matar, ela pode trazer no inconsciente dela uma tendência para aquilo que ela fez outro passado. E que pode ser mudado através do livre-arbítrio, né? Totalmente, porque o livre-arbítrio, a liberdade que as leis divinas nos dá, é para estar alicerçada naquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, mas eu não me dobrarei a vontade nenhuma que não seja a minha vontade. Então, é nesse ponto que é o livre-arbítrio de cada um. A pessoa pode, e a grande maioria de nós, traz erros gravíssimos do passado. Mas a reencarnação, ela se coloca como meio para que a gente cresça e progrida, e não que tenha atrasos e desequilíbrios morais e espirituais devido aos erros do passado. Então, continuemos. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera. Isso é quando Alexandre vai com André tentar localizar Raul e se aproximam de um ambiente muito desagradável que era o matadouro. Via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali diante do local em que se processava a matança dos bovinos. Percebi um quadro estarrecedor. Veja, André Luiz destaca essa experiência quando ele se aproxima do matadouro como sendo uma das piores que ele teve. Pior muito do que a que ele teve no umbral. Porque ele diz que era o lugar dos mais desagradáveis que conhecia. E aqui continua as explicações. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Então, aquilo para André é uma coisa realmente assim, de provocar nojo. É como se, por exemplo, nós víssemos nos matadouros, quem já foi, as pessoas bebendo o sangue dos animais, e como sendo um meio de se sentirem fortes, vitalizadas. Então isso André Luiz retrata como sendo algo que acontece no mundo espiritual em relação aos matadouros aqui na Terra. Porque esse matadouro era aqui na Terra. E os espíritos vampirizadores estavam lá tentando sugar esse sangue. Poucas vezes em toda a vida, etc. E é devido a isso. Porque, de fato, há espíritos animalizados inferiores que absorvem plasma sanguíneo em termos de vibrações magnéticas dos animais que são sacrificados para eles. Então é algo que é colocado por André Luiz, e interessante aqui também quando ele diz de que
para ele considera como uma das cenas mais tristes das ondas inferiores. Essa que ele estava vendo. Matador, cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Então vejam, nos rituais de tradições religiosas, isso é muito antigo. E tem uma causa espiritual. A gente pode imaginar, claro, não vai se recomendar ninguém a isso, mas a gente pode imaginar como é que está, como é que são os matadouros em termos de influência espiritual negativa. Porque o retrato do que André Luiz coloca aqui é da participação desses espíritos junto às pessoas que matam esses animais, que derramam seu sangue lá deles e que atraem a presença desses espíritos lá. É por isso que é muito comum, até como uma certa característica de violência e de dureza de comportamento, caracterizar as pessoas que trabalham em matadouros, porque elas estão envolvidas com espíritos desse nível no trabalho que elas fazem. É claro que é um trabalho de consequências e de corresponsabilidade direta e indireta com todos aqueles que usufruem dos resultados desse trabalho. É por isso que André Luiz, Humberto de Campos e também alguns livros de Emmanuel reforça a questão até de natureza obsessiva, de influência espiritual negativa em relação à alimentação carnívora. Porque tem a ver, em parte, com a grosseria de espíritos animalizados. E outro ponto aqui que eu também queria salientar é porque isso é algo que vem de uma tradição religiosa antiga do homem. Como André lembrou aí, os estudos de história. Mas que, evidentemente, representavam estágios que a humanidade trilhou para ser superados e não para continuar repetindo eles. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha, isso é Alexandre dizendo, e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Então, é algo que não tem aqui o sentido figurativo, não, é o sentido literal. Para aqueles espíritos, é porque, inclusive a gente até comentou isso aqui na semana passada, sobre a absorção dos alimentos quando a gente vai almoçar ou quando a gente está em casa mesmo. E que muitas vezes a presença de desencarnados pode absorver fluidos dos alimentos. É porque, na verdade, a nossa estrutura física quebra as moléculas dos alimentos e absorve átomos e substâncias infinitamente pequenas, aonde está o quanto energético do alimento. Porque a gente olha assim e fica, às vezes, se admirando, dizendo, mas como é que um espírito pode aspirar energia do sangue do animal? Ora, da mesma forma que o nosso organismo físico, pelo menos de alguns, infelizmente, ainda faz. Do mesmo modo. Porque aquele alimento que se ingere, e que algumas pessoas, no caso, ingerem no sangue de algum animal, ele é diluído
em partes infinitamente pequenas para ser absorvidos os elementos químicos que compõem aquilo. Ora, em termos de absorção fluídica, os espíritos fazem o mesmo. A diferença é que não passa pelos processos digestivos internos que a gente tem, mas eles fazem o mesmo. Semelhantes infelizes abusam de recém-desencarnados, sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Vejam que coisa. Os desencarnados fazem uma espécie de vampirismo semelhante com pessoas que desencarnaram. Eu me lembro, alguns de vocês aqui já chegaram a ler o livro Obreiros da Vida Eterna, onde tem a retratação lá da desencarnação de um grupo de 5 pessoas, apesar de que uma delas é adiado à desencarnação, que é a Albina, que era aquela senhora que era da igreja evangélica e que é adiada. Mais uma das pessoas, Dimas, quando vai ser enterrado, Dimas era um trabalhador espírita, apesar de que a família dele não era. Dimas, ao desencarnar, as questões de ligações que a esposa dele tinha, os filhos dele tinham com ele, eram grandes. Mesmo ele recebendo uma boa assistência espiritual, foi trabalhosa a desencarnação dele. E chega um momento em que ele vai ser enterrado, ele vai para o cemitério. E ele é alvo de uma proteção espiritual face os méritos que ele havia conquistado. E tem uma parte lá interessante que é quando, através de passes magnéticos, o instrutor espiritual de André Luiz dá para a retirada de fluidos vitais que o corpo de Dimas ainda tinha para que ele não sofresse vampirização quando estivesse no cemitério. Que até quando a pessoa lê assim, ela diz, mas que história é essa? Quer dizer que a pessoa faleceu, não foi nem por suicídio, mas ainda tem uma cota de fluidos vitais, e que para evitar, porque isso causaria certo nível de incômodo e de dor se fosse absorvido pelos desencarnados. E aqui o entendimento que a gente tem sobre a razão disso é porque, vejam, com exceção dos espíritos completistas, aqueles que de fato desencarnaram no momento certo, ou que pela vida que tiveram desencarnaram até mais tarde do que era para desencarnar. Porque do mesmo modo que a gente pode, por hábitos, vícios e desequilíbrios morais, antecipar a nossa desencarnação, a gente pode adiar, não só pela aquisição de virtudes, como pela vivência da caridade de uma forma mais intensa. Mas a grande maioria das pessoas que desencarnam um pouco antes do dia ou da hora ideal. É exatamente devido a isso que há uma certa cota de energia vital que Dimas também tinha. Essa cota de energia vital é proveniente, por exemplo, da diminuição de tempo de vida física que a gente pode ter tido por acessos de raiva, de ódio, de desequilíbrio emocional. Porque quando a gente tem acessos de conflitos energéticos em nós, a gente diminui a vitalidade orgânica em termos de tempo de vida.
É claro que isso também é compensado pelas emoções sadias e pelos trabalhos de vivência do amor. Mas a questão toda é que geralmente a maioria das pessoas desencarnam com alguma coisa estragada pela forma de viver dela. E é isso que representa essa quantidade ainda de energia vital, que no caso de Dimas foi absorvido, foi diluído através de passes magnéticos pelo instrutor espiritual dele, de André. A inconsciência dele é total. Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa. Vejam só. Eles encontram Raul próximo lá do matadouro. E Raul está na maior inconsciência, ele não sabe nem o que houve com ele. Não entende nem o que houve. E quando ele vai ser ajudado para ter esse encontro com a sua ex-esposa, Alexandre diz a André de que, olha, é preciso a ajuda de alguém, porque quando ele recuperar um nível de consciência nele, ele vai se sentir num nível de sofrimento e de conflitos inenarráveis. Porque ele ainda não estava na noção de que de fato ele tinha se matado. De que de fato ele estava agora iria sentir uma série de reações adversas no seu corpo espiritual devido ao suicídio que houvera cometido. E isso iria demorar muitas horas. Não seria resolvido logo, não. Parece que eles citam 36 horas, no mínimo. E aqui também essa situação que é detalhada de que ele sentiria o martírio, a dor intensa do peito varado pelo projétil. Rugiria de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa. No círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da Terra, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. O trabalho de socorro desse modo há de sofrer incontestável deficiência. Essa casa, porém, é um hospital volante, que conta com a abnegação de muitos companheiros. Aqui é passado para nós o esclarecimento de que quando ele recuperasse a consciência e passado as horas mais complicadas, ele precisaria de uma ajuda a mais. E essa ajuda seria dada através de uma instituição de auxílio. Apesar de que, sobretudo para os suicidas, é muito complicada a localização dessas instituições. Eu lembro do caso que eu citei aqui, narrado do livro Memórias de um Suicida, né? Onde eles tentam trazer suicidas para ser socorridos na Terra, mas que, visitando inúmeras instituições, poucas tinham condições favoráveis para ajudá-los. Vamos aqui para o último slide que trouxemos do estudo de hoje. Ainda tem muitas páginas esse capítulo, que certamente concluiremos na próxima semana. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia dominado de horror, olhos esgazeados, em máscara de sofrimento indefinível. Continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Aí é um drama que
o Raul está se apresentando. E vejam, essa característica que nos parece extremamente dolorosa é vista e estudada por nós espíritas não como uma forma punitiva, mas é o próprio espírito que impõe a ele mesmo, pelo desalinho e desequilíbrio que ele causa com as leis divinas ao cometer o suicídio. Para o espírita, em termos de crime, é colocado como o crime mais grave, muito mais grave do que aquele de quando redunda em tirar a vida do semelhante. Por outro lado, as possibilidades que a misericórdia divina oferece sempre abre portas para resgates futuros, mas que não serão nada fáceis. A gente sabe que a questão do drama do suicídio é porque depois de todo esse sofrimento, lá para frente, que o livro não vai nem analisar esse capítulo, mas a gente pode aqui deduzir a título de lição. Como é que lá para frente Raul estará resgatando essa situação sem cometer suicídio de novo? Porque dessa vez o que empurrou ele para o suicídio foi um nível de certa depressão causada pelo crime de ter matado o amigo dele. E isso foi de tal modo que redundou em ele não conseguir dormir mais direito. Ele via o amigo em todos os momentos, no leito conjugal, na hora de jantar, em todo momento. Inclusive é por isso que, em termos de vida física, é muito comum para qualquer um cidadão que se envolve em algum tipo de crime, uma situação muito grave para ele lidar depois disso. Inclusive, no nosso caso, olha, mesmo quando, se qualquer um de nós tiver uma arma e para se defender, tirar a vida física de alguém, pode-se até dizer, é um problema criando outro problema. Porque a gente não tem ideia da questão de consciência geradora depois disso, em termos de abrir portas para insônia, para receios de perseguição, porque não deixa, mesmo no caso de criminoso ter irmãos, ter famílias, e se souber que foi a pessoa, mesmo que tenha sido para se defender, a pessoa vai continuar tendo segurança pessoal? Eu digo assim devido a essa questão de autorização de uso de porte de armas. Porque as pessoas que trabalham na área da polícia, elas trabalham porque elas têm natureza para esse tipo de trabalho. Quem tem natureza para esse tipo de trabalho, se em atividades matar alguém, é parte do tipo de profissão que ele escolheu. Ele está mais, em termos psicológicos, habilitado a lidar com a questão. Mas o cidadão comum não está. Aí é um problema. Então, no caso de Raul mesmo, lá para frente, numa encarnação futura dele, ele teria que enfrentar uma situação semelhante a essa e não cometer o suicídio de novo. O que realmente torna totalmente desfavorável, seja qual for o problema que a criatura humana esteja enfrentando, a apelação para o suicídio. Porque gera muito sofrimento imediatamente. E depois terá que enfrentar aquela situação e cometer suicídio de novo. Eu só me lembro, fechando aqui essa reflexão, um programazinho que tem
no celular para aprender Esperanto, chamado Duolingo, que quando a pessoa erra uma frase, ele vai ficar recolocando a frase lá para frente até acertar. Você só passa depois que você acertar. Errou algo, pronto, ele vai, mais adiante ele vai jogar de novo, até que você acerte. Quando você acertar, você passa. Então é semelhante, em termos empíricos, a questão do suicídio. Foi por isso que você... Pronto, agora você vai ter que resolver a situação e depois não cometer mais o suicídio. Assim. Bom, a hora é chegada de nós interrompermos o nosso estudo de hoje, e esse capítulo provavelmente devamos concluir na próxima semana. O capítulo intercessão. Vamos para a prece.